No vídeo de hoje eu vou te ensinar o biscoito de Natal mais fofo e apaixonante do canal. Um biscoitinho amanteigado, macio, com aquele toque de goiabada que todo mundo ama. Então já fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo, todos os truques, validade, precificação, hein? Ainda te digo mais, tudo feito sem cortador para facilitar a sua vida que não tem, tá? Gente, receitinha muito boa para vocês venderem muito nesse Natal. Então, vamos para a receita. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, hein? Olha que caixinha maravilhosa para você estar vendendo aí. Vamos começar preparando a nossa massa amanteigada, que é super simples e rápida de fazer. Na minha tigela eu tenho a manteiga amolecida, açúcar e um ovo inteiro. Vou adicionar também a essência de baunilha, a essência pode ser da sua preferência, pode até ser raspinhas de laranja ou raspinhas de limão também, que fica uma delícia, tá? Mas aqui eu tô fazendo bem tradicional mesmo. Vou misturar até ficar bem homogêneo essa massinha. Misturei tudo muito bem, tá tudo bem agregado. Eu vou vir com o amido de milho, tá? Vou misturar até essa massa ficar homogênea novamente. Faça por partes para não dar pelotinhas, tá? Então primeiro eu joguei o amido de milho, vou misturar até agregar tudo muito bem. Chegou nesse nível aqui de massinha, eu vou adicionar a farinha de trigo. Aí é só misturar tudo até virar uma massinha que não gruda nas mãos, bem lisinha, tá? E aqui vai uma dica, se a sua massa estiver grudando um pouco, coloca mais uma colherzinha de amido, mas vai aos pouquinhos, tá? Para ela não ficar seca demais. Se não grudou nada, ficou igual a minha assim, ó. Coloquei na minha mão e ela não gruda nada, é o ponto correto da nossa massa. Agora vem a parte de modelagem dos nossos biscoitos. Aqui eu tenho um saquinho que eu abri ao meio, tá? Onde eu vou colocar em cima de uma tábua ou em cima da mesa e vou colocar minha massa em cima. Vou colocar a metade do outro plástico em cima e vou abrir com o auxílio de um rolo. Se você não tiver um rolo, é só você utilizar uma garrafa higienizada, tá? Aquelas de azeite ou de vinho que você tiver aí, que também dá certo. Se não tiver, abre com a mão mesmo que também vai dar certo. Tudo aqui dá certo se você fizer com bastante amor e carinho. Agora, com o nosso cortador, eu vou utilizar um copo. Vou fazer vários cortes de círculo. E aqui dá para improvisar, tá? Você pode cortar com o que você quiser, até a tampinha mesmo de garrafa dá certo. Então, fiz o meu primeiro corte. Venho ali com o meu cortador de novo só para dar uma acertada. E já retiro a minha massinha perfeita. Se você tiver um pouco de dificuldade, coloca essa massa na geladeira antes de começar a modelar, tá? Que vai facilitar bastante também a sua vida, por ser uma massa amanteigada, né? Então ela vai ficar bem mais durinha na hora de você tirar aí do plástico. Mas aqui deu certo, tá? Fiz os cortes redondinhos da minha massa, tá? E vou tirando e já vou colocando numa forma, não precisa untar. Só coloca numa forma com um espacinho entre uma ou outra. Com o restante da massa eu venho, amasso novamente, coloco mais um pouco até de massa, coloco meu plástico em cima e vou abrir novamente e vou fazer o mesmo processo, tá? Até eu encher a minha forma. E você vai fazendo isso com toda a sua massa, tá? Até chegar no final. Sobrou um restinho de massa, amassa novamente, modela, coloca na forma. Vai fazendo isso que eu vou te mostrar. Aqui a minha forma coube, tá? 12 discos de massa. Deixa essa forma no cantinho e agora vamos para a segunda parte. Pego mais um pedaço de massa, vou abrir novamente e agora a gente já vai usar a criatividade, que nós vamos fazer os cortes do coração, tá? Aqui eu improvisei utilizando papel alumínio. O papel alumínio eu fiz em formato de coração e fiz meu cortador. Aí na sua casa também você pode inventar moda, tá? Você pode usar a sua criatividade aí, que vai dar certo. Ah, eu não quero fazer um coração porque eu não consegui. Faz um quadradinho, faz o que você tiver. Faz um redondinho no meio com uma tampinha de garrafa, não tem problema. Aqui eu fiz de papel alumínio, tá? Então eu fiz o cortadorzinho de papel alumínio. Vou cortar no centro e vou tirar a massinha do meio. E com a faquinha eu dou uma arrumadinha nas rebarbas que ficam. Bem fácil, prático, tá? E se você quiser cortar também com a própria faquinha, também fique à vontade. Mas aí eu já te falo, deixa essa massa na geladeira antes de fazer isso, tá? Gente, é muito fácil, tá? Fazer esse cortadorzinho. É só fazer o formato de coração
papel alumínio que fica perfeito. Aqui eu vou dando uma arrumadinha nos pedacinhos de massa que vai soltando e pronto! Muito fácil reproduzir, gente. Só você querer que vai dar certo, tá? Então, tirei todos os meus restinhos de massa de dentro do coração e agora com essa massinha eu vou colocar em cima daquela massinha que a gente fez primeiro. Primeiro disquinho sem coração. Então eu pego esse disquinho com coração e vou jogar em cima daquela massinha sem coração. E eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Para vocês não se perderem no caminho. Mas é super fácil de fazer, gente. Sem mistério nenhum, tá? Então aqui, ó, vou puxar um pouquinho esse plástico para cá. Ó, aqui eu já fiz um modelinho dentro do tabuleiro. E agora eu vou só tirar esse disquinho de massa e vou colocar em cima do outro disquinho de massa que está no tabuleiro. Coloque por cima, tá? Pode ficar tranquilo que esse biscoito não vai ficar muito grosso, ele vai ficar perfeito, uma delícia. Coloca o copo só para dar mais uma boleada. E, gente, é isso. Só isso que você tem que fazer. Dá uma arrumadinha no coração, caso você queira ele bem perfeitinho. E olha só como fica. Perfeito, né? Aí você vai fazer isso com todos os seus disquinhos, tá? Só colocar em cima e arrumar ali bonitinho. Deixar o formato do coração. Faço uma boleada com o copo. E pronto, dou aquela arrumadinha básica, né? Para quem é perfeccionista aqui, dá sempre uma arrumadinha e o coração está pronto. E fica assim, bem fácil de fazer, né? E agora eu vou cortar uns pedacinhos de goiabada, tá? Pode ser a goiabada da sua preferência, da marca que você quiser. E vou colocando ali dentro do coração, aonde ficou esse espacinho no meio do coração, tá? Não coloque muito para fora, porque senão quando ele derreter, ele vai sair para fora do coração. Então, coloque sempre nesse vácuo do coração para ficar direitinho na hora de assar, tá? Gente, e é só encaixando ali a goiabada que vai ficar maravilhosa. E você também pode derreter essa goiabada antes de colocar ali. Você derrete a goiabada e coloca com uma colherzinha, tá? Sem problema nenhum. Dentro do coraçãozinho, você coloca com uma colherzinha derretida a goiabada, que também facilita bastante a sua vida. Mas como eu quero uma coisa mais prática e rápida, eu só fui cortando ali. E se alguma outra não derreter, eu dou uma mexidinha com a faca e arrumo direitinho, tá? Então eu vou fazendo isso com todos os meus corações e vou colocando a goiabada dentro. E pronto, gente, fica assim, lindo de bonito. Agora chegou a hora de botar pra assar. Com o forno já pré-aquecido a 180 graus, vai deixar lá por aproximadamente 12 a 15 minutinhos ou até as bordas ficarem douradas, levemente douradinhas, tá? Não deixa muito tempo não, senão queima. É de 12 a 15 minutinhos no máximo, tá? E aqui ainda consegui fazer outro tabuleiro com mais 5 biscoitinhos, tá? Depois de 12 minutinhos, os nossos biscoitos já ficaram prontos e olha que lindeza que ficaram, gente. Por cima ele fica branquinho mesmo, tá? Por baixo que ele dá uma leve douradinha. Não deixa ele ficar por cima dourado, senão ele vai ficar duro, tá? Então ele fica assim. Tá vendo que uma ou outra não derreteu? O que você faz? Pega uma faquinha, aproveita que a goiabada ainda tá quente e é só você ir arrumando ali dentro, porque ela tá mole, então você vai moldando conforme você fez o coraçãozinho, né? Então é bem fácil, tá? Caso aconteça aí, não se desespere. Pega uma colherzinha, uma faquinha, aproveita que a goiabada ainda tá quente e você vai fazendo o formato do coração aí, tá? E esse aqui também não espalhou, então aproveita que ainda tá quente, faça o mesmo trabalho. Vou dando uma misturadinha ali dentro e vou fazendo o formato do coração. Bem fácil de resolver, mas você tem que ver na hora que sai do forno, tá? Porque depois essa goiabada vai endurecer e você não vai conseguir mais modelar. Gente, nossos biscoitinhos ficaram prontos e maravilhosos. E agora eu vou falar um pouquinho dessa embalagem maravilhosa, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que ela é perfeita, tá? Só comprem aí para botar os seus biscoitinhos. Essa caixinha de Natal, gente, ela é super baratinha e vem um combo, acho que de 10, tá? Elas vêm desmontadas e você monta na sua casa e fica perfeita as caixinhas. Nem precisa colocar laço nem nada porque ela é toda bonitona. Você também pode embalar em saquinhos de celofane com um lação vermelho, que também fica super bonito, tá? E olha que biscoito lindo, gente! Olha que perfeição!
Por cima bem branquinho e por baixo levemente dourado, tá? É assim que os biscoitos têm que sair do forno, senão eles vão ficar muito duros, tá? E eles queimam com facilidade, então de 12 a 15 minutos no forno, nem mais nem menos, tá? E aqui vai uma sugestão de decoraçãozinha a mais, que é jogar um leite em pó em volta para ficar branquinho, tá? Mas é super opcional. Ou você deixa ele assim, só com o vermelhinho no meio. Aí vai de gosto de cada um, tá? Então aqui como eu fiz, eu peguei o próprio molde que eu usei para fazer o corte da massinha, coloquei um papel alumínio em cima para tampar o furo do meu cortador, coloco em cima da minha goiabada só para tampar e vou polvilhar leite em pó, tá? Por cima para ficar tipo uma nevezinha em cima do meu biscoitinho. Mas isso é super opcional, vou fazer em alguns biscoitos e outros não. E se você quiser ainda fixar mais esse leite em pó no biscoito, faz uma pinceladinha de manteiga, bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Passa um pincelzinho com um pouquinho de manteiga e depois polvilha esse leite em pó para grudar mais ainda. Gente, o resultado é esse, fica bem bonitinho, tá? E aqui é a caixinha de Natal que eu falei para vocês. Ela é super fácil de encontrar. Vou deixar o link aqui, como eu falei, na descrição, para vocês darem uma olhadinha. É uma caixinha, olha só, sai na lateral. Ela é muito bonitinha e muito barato, tá? Muito barato mesmo. E ela dá um charme todo especial para esses biscoitos. E aqui no fundo você pode botar um papel vermelho ainda, pode decorar o fundo da sua caixa também. Aqui eu não decorei porque eu não tinha esse papelzinho, mas se você quiser você pode colocar. Aqui eu vou colocar aqueles biscoitinhos que eu polvilhei com leite em pó, tá? Só na lateral, não tampei o biscoito. E coloquei 4 unidades. Vou colocar 4 unidades em cada caixinha. E eu vou falar um pouquinho da precificação para vocês, tá? O custo total dessa receita foi de R$ 9,84. Teve um rendimento de 17 biscoitos, tá? Em cada caixinha eu consigo colocar 4 biscoitos. Então eu consigo 4 caixinhas dessas com 4 biscoitos dentro. Então, somando o valor dos biscoitos, que saíram a R$ 2,50 cada caixinha com 4, mais a caixinha, que é R$ 1,90 cada uma, saiu a R$ 4,40 o total dessa receita, tá? Contando com a embalagem. Sem a etiqueta. Se colocar a etiqueta, vamos colocar aí R$ 4,50. Então, a sugestão de venda, 100% é R$ 9,00, 200% pode botar uns 14. Aí você faz aí o valor que se adequa melhor, tá? Então, você pode botar a R$ 10,00 ou a R$ 15,00 essa caixinha, dependendo da sua região. Se o seu público aceitar bem R$ 15,00, melhor ainda para você. Se você tiver um público que aceita um pouco menos, R$ 10,00 você não está perdendo nada, tá? Só lucrando em cima. R$ 12,00 também seria uma ótima pedida, tá? 12 a 15, não venderia 10, tá? Pelo trabalho que dá, tudo para fazer, né? E, gente, esse foi o resultado. Olha que caixinha mais linda! E esses biscoitos ficaram deliciosos. Esses biscoitos têm a validade de 7 dias fora da geladeira, bem fechadinhos, tá? E até 15 dias refrigerados. Mas eu duvido que alguém consiga guardar tanto tempo, eles somem rapidinho. Olha que delícia, gente! É uns biscoitinhos que são o presente perfeito de Natal, fácil de fazer, deliciosos e com uma carinha que encanta qualquer cliente. E se você amou essa receita, já deixa aquele like, comenta aqui, biscoito de Natal, para eu saber que você viu até o final e compartilha para aquela pessoa que precisa fazer uma rendinha extra nesse final de ano. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para não perder mais nenhuma novidade até o Natal, porque tem muita coisa boa vindo por aí, hein? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!